Alô, pessoal. Vamos continuar com o nosso curso de processos industriais e fabricação, né? Lembrando, mais uma vez, eu faço isso toda a aula para vocês não esquecerem, né? Meu nome é Oswaldo Luiz Agostinho e hoje nós vamos tratar das operações iniciais da introdução do sistema de referência. Ou seja, estamos dando um passo além da aula anterior, onde nós falamos sobre obtenção de peças em bruto, né? Então, essa é a referência bibliográfica, conforme eu já disse anteriormente, é uma apostila chamada Engenharia de Fabricação Mecânica, de minha autoria. E na aula 14 nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento das operações do roteiro de manufatura. Vamos falar das operações iniciais, da introdução do sistema de referência. Vamos falar das características de um sistema de referência. Vamos discutir as peças assimiláveis a sólidos de revolução, tipo eixos. Vamos discutir as operações de faciar e centrar. E vamos discutir as peças assimiláveis a sólidos de revolução, como, por exemplo, engrenagens e polias. Voltando ao esquema que eu mostrei na aula anterior, né? Onde a gente começa com o desenho e vai até a peça final, passando pela peça em bruto, que nós vimos na aula passada. E agora nós vamos destacar as chamadas operações iniciais que introduzem o sistema de referência de manufatura no roteiro que nós vamos montar. Seguindo esse diagrama, né, e revendo também um outro conjunto de informações que nós iniciamos com ele a aula passada, nós estamos agora na fase 3, que nós chamamos de operações iniciais, né? Conforme nós já falamos. Introdução do sistema de referência. Já passamos pela análise do desenho, já passamos pela seleção de peça em bruto. Então, simplificando um pouco aquele diagrama, aquele esquema, nós tivemos aqui a fase 1, fase 2, agora estamos na fase 3, com as operações iniciais. O que são operações iniciais? Nós falamos que quando a gente faz a manufatura de uma peça, né, a gente monta um roteiro de manufatura, conforme já vimos em aulas anteriores. Aí a gente começa esse roteiro com as peças em bruto, começa com a análise do desenho, né? Depois faz a seleção das peças em bruto e para começar o roteiro de usinagem, das operações de usinagem, nós temos que introduzir um sistema de referência, pelo qual se siga até o fim do roteiro, né? Então, como foi dito, o sistema de referência deve ser, se possível, o mesmo que foi adotado no projeto da peça correspondente. Quando vocês projetam um eixo, vocês definem uma linha de centro, correto? Então, quando vocês vão manufaturar esse eixo, vocês têm que criar uma referência que seja mais próxima possível dessa linha de referência, desse eixo de referência, que é o que está dito aqui. Num eixo, o sistema de referência que foi adotado no projeto são os assentos de rolamento, ou seja, são dois colos no eixo, onde se assentam dois rolamentos em torno do qual o eixo gira. Esse é o projeto. Na construção, na manufatura desse eixo, esta linha de centro pela qual se faz rodar a peça tem que ser o mais possível mantida, né? E quem faz isso, quem cria essa referência é a chamada operação inicial, ou seja, a primeira operação do roteiro. Então nós temos aqui para peças rotacionais, nós temos para eixos, né,
Se o eixo for furado, por exemplo, um eixo comum, o eixo árvore de máquinas ferramentas, por exemplo, uma bucha, um cubo, nós temos a operação de facear e furar. Para peças cuja relação L, onde L é o comprimento e D é o diâmetro, L menor que D, e seja uma peça furada, nós temos tipo polia, coroa, disco, roda, não é? Ela também faz aquilo que a gente chama de operação de facear e furar. Para peças prismáticas, onde elas têm basicamente 3 dimensões, né? A, B e C. C é a altura, B é a largura e C é a profundidade. Nós temos que para peças tipo finas, onde A é próximo de B e próximo de C, tipo painéis, estruturas, portas, se faz uma operação de estampar e colar e cortar. Para peças onde A e B são menores do que C, A e B são menores do que C, ou seja, peças tipo carcaça, tipo bloco de motor, tipo caixa, né? A operação é de facear e furar. E para peças pequenas e peças complexas, tipo garfos de movimentação, que se usa em caixas de câmbio, que se usa em tornos mecânicos, a operação é de cunhar e facear. Então, quando se tem um eixo, por exemplo, se tem a linha de centro, uma das referências é a linha de centro e a outra é a referência da face. Ou seja, a operação de faceamento e centragem são operações que criam a linha de centro, né? E são operações que criam a face de referência, né? Tanto daquele lado quanto deste. Ok? Então, quais são as características desse sistema de referência, né? Tipo eixos, né? Desse tipo. Uma das características principais é que ele deve se manter constante ao longo das outras operações do roteiro, de tornear, fresar, furar, retificar e assim por diante. Ele faz a localização e o posicionamento da peça na máquina. Por exemplo, esse é um ponto de encosto, né? Esse é um ponto de encosto. Garante sobremetal para as operações posteriores, ou seja, quando se faz bem a operação de faceamento e centragem, se garante que, por dimensionamento, né, se garante que haja remoção para as operações posteriores, porque os desvios de forma e posição foram todos eles previstos nessa, e também as tolerâncias operacionais foram previstas. Ele pode vir de uma peça em bruto, ou seja, uma peça um eixo que tenha sido forjado com muita precisão, pode ser usado nesse eixo, a linha de centro dele, né? Porque ele tem poucas operações. E ele auxilia a chamada montagem da máquina, porque aí aqui se posicionam, por exemplo, uma castanha encosta aqui, fixa por aqui e assim por diante. E também, é claro, auxilia a inspeção, né? Porque através dessa cotagem da operação inicial, os inspetores de qualidade vão controlar por essas referências, pela linha de centro e pelas faces. Então, nós estamos vendo, já demos um exemplo anterior, né, que para peças assimiláveis a sólidos de revolução, cuja relação L maior do que D e uma peça maciça, né, nós temos então eixo, fuso, varão, haste. A operação é de faceamento e centragem, a operação inicial. Para peças furadas, ela é de facear e furar. E onde L é menor do que D. L é o maior comprimento e D é o maior diâmetro. Ou então para polias, coroas, discos, rodas, a operação é de faceamento e furação.
para, então, peças assimiláveis a sólidos de revolução, com L maior do que D, peça tipo eixo, que são essas, né? Nós já vimos. Aqui, então, se faz uma operação de faceamento, não é? Onde se remove material nessa operação. E se cria a linha de centro. Essa linha de centro é criada pelos centros que estão colocados aqui. Ou seja, uma broca de centro faz o furo e uma ferramenta de faceamento elimina este material que está aqui. Né? Facear e furar e centrar. Essa é a geometria dos centros, né? Então vocês vejam que essas especificações são previstas nas normas brasileiras. Todas as brocas de centro são construídas dentro dessa geometria, onde se tem aqui o diâmetro do furo menor, esse diâmetro externo aqui, né? E um ângulo de 60 graus. É claro que o diâmetro D minúsculo e o diâmetro D maiúsculo, eles têm valores numéricos diferentes para diferentes tamanhos de eixo. Aqui nós temos um exemplo um pouquinho mais complexo, onde falo para vocês o seguinte, os centros são fabricados ao longo do lote com uma certa variação. Eles variam de H1 até H2, tendo portanto, uma tolerância TH. Né? Essa mesma tolerância aparece nas faces, porque vocês, tendo a mesma tolerância do outro lado, quando vocês colocam uma peça, ela pode vir para cá ou para cá, para cá ou para lá, dependendo do lote fabricado. Com isso, se tem a variação dessas cotas aqui, a mínimo e a máximo, elas são função da tolerância dos centros. E, portanto, o dimensionamento de material deve prever exatamente essa variação com relação à peça em bruto. Né? Lembrando que TH é a tolerância dos centros, né? E TH tem que ser, ou seja, a tolerância dos centros tem que ser menor ou igual à tolerância de A sobre 2. Né? Ainda para peças assimiláveis a sólidos de revolução, com peças furadas, tipo eixo, árvore, bucha e cubo, a operação é de faceamento e furação, assim como para polias, coroas, discos e rodas, onde o comprimento é menor que o diâmetro. Então, são peças assim, né? Peças que têm um furo central, onde se remove este material e se faz este chanfro. Se remove este material e se faz este chanfro. Ou então, agora com peças tipo engrenagens, tipo polias, né? onde a largura é menor que o diâmetro, né? Então nós temos aqui que essa operação é feita em um torno, né? Quando se tem aqui uma operação de faceamento ou uma operação de furação, onde se cria então um chanfro aqui e este furo aqui. Essa broca pode ser substituída por uma ferramenta de tornear internamente também. Então, desde que a face e o furo sejam usinadas simultaneamente, ou seja, se faceia e fura, ou se faceia e se faz o furo, né, com uma ferramenta, a face usinada, esta face, vai apresentar desvio de batida radial com relação ao furo. Lembra que nós já falamos sobre desvio de batida radial quando falamos em tolerâncias, né? Devido a isso, ocorre também
a influência de concentricidade na operação de faciais centrais ou de facial e furar. Esse é um exemplo, né? A peça segura por aqui, após ter se feito a operação anterior de obtenção do furo, né? Ela é segura por aqui por uma castanha, encostada aqui por um pino de guia, e essas ferramentas elas vão então fazer esta face e fazer este diâmetro aqui. Dependendo do valor de concentricidade que foi introduzido na operação anterior, de facear e furar, se tem remoções diferentes, S2 e S1, né? São as remoções que se tem devido à excentricidade entre o furo de referência e o diâmetro externo. Em outras palavras, o diâmetro externo pode ficar excêntrico com relação ao furo e, consequentemente, a remoção de um lado é diferente da remoção de outro. É o que está dito aqui, né? S2 e S1, remoções diferentes no diâmetro devido à excentricidade entre furo de referência e o diâmetro externo. S3 e S5, idem devido ao desvio de face de referência. Ou seja, pode haver variação de remoção de material, tanto no diâmetro quanto na face, devido aos desvios de excentricidade que foram introduzidos na operação de faceamento e centragem. Para operações iniciais feitas em baixas séries, quando não se tem grandes séries de fabricação, elas podem ser feitas da mesma maneira. Só que, ao invés em altas séries, você se faceio e centro numa única fixação, no caso de baixa série, não há necessidade de se ter máquinas específicas para se fazer o faceamento e centragem, faceamento e furação. Então se faz num torno revólver e coloque-se as ferramentas de torneamento na torre hexagonal do torno. E vocês fixam de um lado, faceiam e furam, ou faceiam e centram de um lado, se for eixo, ou se for engrenagem, e depois vira a peça, faceia e centra, faceia e fura. A precisão dos centros, apesar de uma fixação a mais, tem que ser mantida para evitar desvios posteriores, né? Quase sempre, devido ao fato de se fixar duas vezes, fixa de um lado, faceia e centra, ou faceia e fura, se for uma engrenagem. Fixa pelo diâmetro do furo e se faceia e se torneia com o diâmetro externo, pode-se introduzir desvios de perpendicularismo, que tem que ser considerados quando se dimensiona o sobremetal, não é? Então, nós vimos nessa aula as chamadas operações iniciais do roteiro que introduzem o sistema de referência e vimos especificamente nessa aula peças de revolução, sejam peças cuja relação L, comprimento, e D, diâmetro, é maior que 1, ou peças cuja relação L sobre D, onde L é menor que D, que são as operações de faceamento e geração de furo. Para a próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto e ver as operações iniciais para peças fundidas, para peças que não são assimiláveis a sólidos de revolução. Muito obrigado, até a próxima aula.